Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje na sala de correção de atividade, então fiquem atentos, então façam a correção de acordo com as alternativas a seguir. Vamos lá? Bem pessoal, no primeiro quesito ele pede para você explicar o que é considerado uma glândula. Glândula ele é um órgão especializado na produção de liberação de substâncias. Ou seja, essas substâncias são liberadas para o uso interno do organismo ou para a excreção do meio externo a ele. No segundo quesito, pede para vocês diferenciarem a glândula endócrina da glândula exócrina. A glândula exócrina libera no exterior do corpo ou em cavidade interna essas substâncias que a produz. Já as glândulas endócrinas, ela vai liberar no sangue as substâncias que produz. No terceiro quesito, pergunta para vocês o que é um hormônio. E a definição de hormônio é que é uma substância de uma glândula endócrina, ou seja, ela vai ser produzida e liberada no sangue por meio de um transporte. Ou seja, essa substância ela provoca efeitos em células específicas do organismo, ou seja, que são consideradas como células-alvo. No quarto quesito, pede para vocês explicarem sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino, a questão da comunicação entre as diferentes partes do corpo. O sistema nervoso ele vai enviar mensagem para diversas partes do corpo através de impulsos que a gente chama de impulsos nervosos. Ou seja, esses impulsos eles vão se propagar até os nervos. Ou seja, no sistema endócrino, ele vai enviar essa mensagem por meio de substância química através dos hormônios que vão ser lançados nas correntes sanguíneas até chegar nas células-alvos que atuam nela. No quinto quesito, vocês precisam explicar qual a função da adrenalina e a razão desse nome baseado em efeitos desse hormônio. Ou seja, os efeitos do hormônio da adrenalina aumenta a frequência cardíaca e respiratória, ou seja, vai ter uma menor sensibilidade de cansaço, um maior fluxo de sangue para os músculos. Ou seja, são características de um processo evolutivo que vai preparar o organismo para, diante de um perigo, responder rapidamente uma intensidade como lutar e como fugir. No sexto quesito, fala sobre o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Na letra A, pergunta que glândula é essa? A gente sabe que é a glândula da tireoide. Na letra B, cite o hormônio produzido por ela. É a tiroxina. E qual a doença que é o chamado bócio? No sétimo quesito diz o seguinte: no Brasil existe uma lei que obriga a presença de nutriente iodo no sal de cozinha. Justifique essa obrigação. É porque justamente a falta de iodo em uma dieta, ela vai conduzir ao bócio, que é a doença causada pelo hipertireoidismo e o hipotireoidismo, causado justamente pela glândula da tireoide. Ou seja, essa lei visa a diminuição de incidência do bócio na população e vai considerar que o sal ele vai ser necessário para a população, esse nutriente. Então, gente, o oitavo quesito ele diz o seguinte: o que são as características sexuais secundárias e qual a relação do sistema endócrino com essas características? É basicamente o seguinte: as mudanças do corpo elas acontecem através da puberdade, ou seja, na mesma época em que os órgãos genitais eles vão amadurecer. Essa mudança ela vai ocorrer na voz, no aparecimento de barba, isso nos homens, o alargamento de quadril, desenvolvimento das mamas nas meninas. Isso são decorrências da atuação dos hormônios sexuais que são produzidos e liberados pelas gônadas. Já nesse explora os diferentes linguagens, no primeiro quesito fala o seguinte, que a situação fictícia ela vai se referir à frequência da puberdade, ou seja, não se deve exprimê-la, por isso pode deixar marcas na pele. Também pode favorecer na questão da infecção no local causado por bactérias que são provenientes e também nos dedos, nas unhas. O procedimento adequado é com uma dermatologista, porque justamente está falando do processo de espinha, processo da puberdade. Bem, nesse segundo faz a pergunta diz o seguinte: puberdade é o mesmo que adolescência? Não. Puberdade é a transformação em que o corpo ele vai ocorrer o amadurecimento, no caso os órgãos genitais, o aparecimento de algumas transformações do corpo. Já a adolescência é a fase da vida em que a criança ela vai passar para uma fase adulta. Então a diferença é essa. E esse terceiro quesito é uma resposta pessoal.
onde vocês irão responder de acordo com situações do dia a dia, tá certo? Então, gente, nossa aula se encerra por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês e que na próxima semana a gente se encontre novamente no nosso mesmo canal, tá certo? Fiquem com Deus e um forte abraço. Se cuide. Tchau, tchau.